Bom, dando continuidade ao vídeo anterior sobre a caneta de acupuntura, hoje eu quero falar com você sobre um conceito que eu considero essencial no tratamento de problemas musculoesqueléticos, que é a utilização dos pontos motores. Muitas pessoas aqui no Brasil desconhecem esse conceito, principalmente os acupunturistas, e lá fora, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, esse conceito é largamente utilizado por acupunturistas no tratamento de dores crônicas agudas, problemas musculoesqueléticos em geral, tanto para atletas quanto para pessoas comuns. E a partir do momento que eu conheci esse conceito, os meus atendimentos tiveram resultados muito acima da média e eu comecei a estudar cada vez mais. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. Para a gente falar um pouco sobre pontos motores, eu quero que você entenda primeiro o que é um neurônio motor, tá? Então coloquei até aqui no slide a respeito do neurônio motor, que também é conhecido como motoneurônio, é a unidade funcional de controle de movimento. Ou seja, qualquer movimento muscular que eu preciso fazer, o meu cérebro, ele dá uma ordem para essa musculatura para ela contrair, tá certo? Essa ordem que sai do meu cérebro para o músculo, em termos mais simplificados, a gente chama de estímulo eferente, tá? Então, o neurônio motor é um neurônio eferente que leva um impulso do meu cérebro para a medula espinhal e para os órgãos, que a gente chama de órgãos efetores, que são inervados por essa célula, tá certo? Então, cada músculo pode ter até centenas de unidades motoras. Então, quando eu contrair um bíceps, por exemplo, contrair esse bíceps aqui é uma estimulação que parte do meu cérebro, vai para a medula espinhal e vai até os neurônios motores para efetuar essa contração. E aí, com essa contração, todas as fibras são estimuladas simultaneamente. E o que acontece na nossa prática clínica, no nosso dia a dia com a sociedade moderna? Acontece um fenômeno que a gente chama de inibição motora, tá? A inibição motora muscular. O que é a inibição motora muscular? Ela ocorre quando o nervo envia o impulso para contrair essa musculatura, porém essa contração ela não ocorre da maneira como ela deveria ocorrer, com a sua capacidade ideal, tá? Devido a um trauma físico, devido a um trauma químico, devido a uma sucessão de fatores aí, desde ambiente, desde a utilização dessa musculatura, e isso resulta em quê? Em fraqueza. Fraqueza percebida por esse músculo que altera a biomecânica da região. O exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é o glúteo. Tá? Por exemplo, agora eu estou aqui sentado gravando o vídeo para você, sentado aqui em cima dos meus glúteos, tá? E caso eu fique aqui o dia inteiro falando, gravando vídeos e sentado em cima dos meus glúteos, o que acontece? Dia após dia, se eu ficar trabalhando sentado dia após dia sem me exercitar, vai ocorrer esse fenômeno, a inibição motora muscular. Ou seja, no momento que eu preciso contrair essa musculatura, ela não contrai da forma adequada. Então, quando ocorre essa sucessão de inibições musculares, tá? Aí a gente vai pensar na cadeia muscular, os músculos que a gente chama de agonista, antagonista, um ajudando o outro nessa engrenagem que a gente chama de sistema musculoesquelético. Essa inibição motora, em termos de medicina chinesa, trazendo agora para a medicina mais oriental, a gente pode chamar o quê? De locais de concentração de Qi e sangue, né? Áreas estratégicas ao longo dos meridianos, ou seja, quando a gente começa a estudar o trajeto desses nervos até a região do músculo, a gente verifica uma semelhança muito grande entre os canais de acupuntura e esses trajetos, tá certo? E aí a gente tem uma visão neurofuncional, é um termo muito utilizado lá fora, que não exclui nem a fisiologia da medicina chinesa e nem da medicina ocidental, ou seja, a gente vai aprender a correlacionar o trajeto nervoso com o trajeto do canal e essa inervação da musculatura, tá? Então, essa inibição muscular, ela pode ser contornada. Como que ela pode ser contornada? Através de um estímulo
no que a gente chama de ponto motor. E aí que eu quero conversar com você sobre isso. Você é acupunturista que não conhece ainda a utilização dos pontos motores, eu acredito que é imprescindível para você conhecer, porque você vai estar unindo agora o melhor da medicina oriental, da medicina chinesa, com a acupuntura contemporânea, com os conceitos mais contemporâneos que estão sendo estudados até hoje. Então, o ponto motor, ele é um ponto no qual o nervo motor, que eu falei anteriormente, aquele neurônio motor, ele entra no músculo. Então, ó, olha aqui no desenho. O estímulo ele sai daqui do neurônio, tá? E vem até essa região amplificada, mostra aqui, ó, o neuromotor, né, ou o motoneurônio, e aqui as ramificações dele, tá? Então, por essa via neural, né, neurônio neural, que ocorre a contração muscular. Então, vamos supor, se eu corto, tá? Por um trauma, por um acidente, existem muitos famosos aí que já se acidentaram, né, de moto, de carro, e que acabaram sofrendo danos aí a membros superiores e inferiores. Por quê? Ocorre, às vezes, a laceração desse nervo, e aí você não consegue contrair mais a musculatura de forma funcional, tá certo? Então, quando ocorre essa inibição muscular, a gente vai focar no ponto motor. Então, é esse ponto, né? Existem vários pontos, estão vendo aqui, ó? Então, aqui são todas ramificações de pontos motores que, se a gente colocar uma agulha aqui próximo, a gente vai ativar essa musculatura, tá certo? Como coloquei aqui, qualquer ponto na pele sobre o músculo, né, onde uma eletroestimulação, pode ser via eletrodo ou via caneta de acupuntura, vai causar essa contração do músculo, tá? E o que é interessante com relação a isso? É que quando a gente efetua a contração muscular utilizando a caneta de acupuntura, tá? Primeiro, sob a perspectiva da medicina chinesa, se a gente trazer isso à luz da medicina chinesa, a gente vai entender que quando a gente estimula o ponto motor, a gente está atuando diretamente sobre o fluxo de qi e de sangue. Então, nós vamos efetuar o agulhamento nessa região do ponto motor. E aí, com a caneta de acupuntura, a gente pode tonificar uma deficiência, ou seja, essa musculatura ela está inibida, não está contraindo devidamente, então ela está mais deficiente. Então, nós vamos estimular, né, para que o músculo fique ativado, certo? Ou a gente pode pensar em dispersar esse excesso. No caso, a musculatura ela não está inibida, mas ela está contraída, contraturada, com muita estagnação. Então, a gente pode utilizar a caneta para dispersar esse excesso, certo? Então, esses resultados já foram demonstrados, tá? Tem muitas pesquisas sobre isso nas dores musculoesqueléticas, onde o tratamento com acupuntura resolveu dor e sensibilidade tanto em pontos motores quanto em pontos gatilho. Nos próximos vídeos eu vou explicar direitinho as diferenças entre os pontos motores e os pontos gatilhos, tá? Mas o ponto motor sendo estimulado, ele consegue até promover uma liberação do próprio ponto gatilho, tá bom? E como que a gente percebe isso? Através dos testes musculares e a avaliação da amplitude de movimento. Então, por exemplo, o paciente tem uma dificuldade de efetuar esse movimento que a gente chama de abdução de ombro. Então, ele levanta até aqui e já sente uma dor e não consegue levantar mais, né, o braço. Aí a gente estimula o ponto motor correto, né, com as teorias da acupuntura ortopédica, e aí ele melhora a amplitude de movimento. Ou seja, em termos da fisiologia da medicina chinesa, eu consegui levar mais qi e mais sangue para a região, e em termos neurofisiológicos, né, por meio da contração, né, muscular, conseguir trabalhar o que a gente chama de modulação ou neuromodulação dessa região, facilitando a comunicação do cérebro, medula e para o nervo, tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente utiliza
quando a gente fala em acupuntura ortopédica no controle da dor. Então, a utilização dos pontos motores é imprescindível no seu tratamento. E olha que interessante, quando a gente começa a mapear esses pontos motores, a gente percebe a proximidade de diversos pontos motores com os pontos de acupuntura. Então, mais uma vez, a gente está linkando as duas medicinas. Bom, então isso que eu queria falar. A utilização dos pontos motores realmente levou minha prática para um outro nível. Eu quero que também eleve a sua prática. Se você tem dúvidas sobre esse conceito, quer saber mais, coloque aqui embaixo as suas dúvidas para que a gente possa fazer mais vídeos e nos próximos vídeos eu vou aprofundar mais esse conhecimento. Lembrando mais uma vez, se está gostando do conteúdo, por favor, não esquece de dar um like, de hypar esse vídeo, de salvar, compartilhar com os colegas e se inscrever no canal. Se inscreve no canal porque às vezes o YouTube não entrega o vídeo para todo mundo e aí quando você ativa o sininho você vai ser notificado quando tiver vídeo novo, certo? Então muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.